Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuação do nosso estudo Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico e por autoria do Espírito Emmanuel. Pedimos desculpas aí pelos 5 minutinhos de atraso por conta de problemas técnicos. E essa live, essa programação acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas e é uma transmissão aqui pelo YouTube da nossa casa em Santos, o Céu. Só procurar lá no YouTube, c.e.o. Companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e suporte através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV7 e Web Rádio Fraternidade. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama, seja o multiplicador das lições do Evangelho, da mensagem do Cristo, e se inscreva também em todos esses canais para receber toda a programação diária desses amigos parceiros. Boa noite aos meus amigos e amigas aqui, companheiros de tela no dia de hoje. E Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Quiser abrir o microfone para se apresentar, fique à vontade. Oi, boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite, é muito bom estar com vocês para que a gente possa estudar juntos e ter mais uma lição do Evangelho. Que assim seja, que a noite seja muito proveitosa para todos nós. Desculpem, eu de vez em quando eu estou limpando o meu olho aqui, porque eu estou com uma pequena irritação e já passei colírio, mas me desculpem a indelicadeza, só para começa a incomodar, eu dou uma limpadinha agora como agora. Por enquanto, eu não estou chorando. Vamos ver se vocês vão me emocionar ao longo da nossa conversa aqui. Aí eu vou ter um motivo maior ainda. Não, fica tranquilo, tá tudo bem, Márcio. Então a gente fez aqui essa conexão Santos, o Márcio está em São Paulo e agora a gente faz uma ponte aérea até Curitiba. Eli, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na nossa programação. Boa noite, amigos da Janelinha, boa noite, pessoal do chat. É com imensa alegria a segunda participação, né, nesse estudo, e é muito bom porque é proveitoso para todos nós, faz parte do nosso crescimento. Então, que essa noite seja mais uma noite de aprendizado, que é muito importante para toda a nossa caminhada evolutiva. Então, que tenhamos uma noite de muita paz e de muito aprendizado, que assim seja. Com certeza, gratidão, Eli. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, boa noite a todos, Márcio, Eliana, e bom vocês aí com a gente, Armin, Lili, sempre uma alegria muito grande estar com vocês, e a gente pedindo a Jesus que seja uma noite de muito estudo, esclarecimento, mas sobretudo de muita alegria da gente estar podendo fazer essa troca, né? Essa troca de palavras, de conhecimentos, de uma energia amorosa. E boa noite a todos que estão do lado de lá da telinha, né? Seja bom para todos nós. Com certeza. Boa noite, Lili, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Vini, boa noite, meninas. Boa noite ao Márcio e a Eliana, né? Nossa gratidão por terem aceitado o convite de estarem aqui com a gente. A Eliana pela segunda vez, já está veterana, né, Eliana? Já está veterana, que a gente tenha uma noite muito feliz, muito rica em aprendizado, muito rica em harmonia, muito rica em entendimento. Com certeza. Bom trocadilho com a nossa mensagem de hoje. E boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Bem-vindo aos convidados de hoje na nossa sala, na nossa casa, o Márcio, Eliana e as também parceiras Liliana e Silvia. E uma boa noite também para todos os internautas, que a gente possa refletir junto, compreender e entender e que seja uma noite abençoada. Vinícius. Com certeza. E antes da gente iniciar, como de hábito, pediria para Eli fazer a nossa prece de abertura, pode ser? Pode ser, sim. Então, vamos lá, nos preparando para mais essa atividade, rogando ao Mestre Jesus, amigo de todas as horas, que nos ilumine nessa noite, nos auxiliando a compreensão de mais esse texto, para que ele fique bem interiorizado,
bem compreendido, entendido, que possamos levar esse estudo para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, transformando nossas atitudes, fortalecendo também diante dos nossos problemas, das nossas quedas, que a gente consiga sempre olhar à frente com o amor de Jesus, agradecendo aos benfeitores que preparam também toda essa live, toda essa união de todos nós. Então, que tenhamos essa luz que nos ilumina, que nos abençoa, e a todos que estão participando também, e até os irmãos desencarnados, que também aproveitam este momento para esse aprendizado. Que tenhamos uma noite de muita luz, de muita bênção, e como a Silvia falou, uma troca que só faz crescer a todos nós o nosso entendimento. Obrigada, mestre, por mais essa oportunidade. Esteja conosco em todo esse momento e em todo o nosso caminhar desta encarnação. Que assim seja. Gratidão. Antes da gente iniciar a leitura, registrando o boa noite também do pessoal aqui que já chegou, que já mandaram as suas mensagens aqui no chat. Então, temos aqui Roberto Pereira, Miriam Teixeira, Lourdes Victor, Cida Sena, a Cléo, o Edson, o Daniel, que também sempre nos acompanha, a Cléo Mota. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo. Então, vamos lá. Hoje nós faremos uma leitura e um estudo da mensagem 10, intitulada Entendimento, e Emmanuel nos traz o seguinte: o cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatutário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade,
como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim, como o trabalhador rural extingue a praga salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Apequenar-se para ajudar, sem perder altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Então, aqui Emmanuel vem nos trazer a questão do entendimento, do nosso, digamos assim, intelecto, de entendermos aquilo que nos rodeia, de entender as razões da vida, de entender os porquês, de entender aquilo que eu emito, de entender aquilo que eu recebo de volta através da minha sintonia. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou falando? O que é que eu estou agindo? O que eu emito e o que eu recebo? O que eu estou absorvendo em termos de pensamento, de palavras, de ações, de influências de encarnados e desencarnados ao meu redor. É necessário que nós tenhamos o entendimento para que nós busquemos sempre aquilo que é positivo, aquilo que é salutar e não nos contaminemos com vibrações, com pensamentos e ações que sejam negativas, porque nós, como vivemos em um mundo de fluidos, estamos sempre intercambiando pensamentos e ações uns com os outros, precisamos ter o filtro, mas para ter esse filtro há de se ter entendimento daquilo que eu emito, daquilo que eu recebo, com o que e com quem eu me sintonizo. E é interessante que Emmanuel, lá no finzinho, também traz uma questão de que nós precisamos separar o criminoso da criminalidade, porque nós precisamos ter o seguinte entendimento, e aí eu faço um link lá com o Livro dos Espíritos, na questão 115, quando Allan Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a espiritualidade responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E por que eu trago a questão 115? Porque quando Emmanuel diz que nós precisamos separar o criminoso da criminalidade, aquela pessoa que comete um erro, um delito, um equívoco, ela é um ser criada por esse Deus de amor, tanto quanto eu e tanto quanto qualquer um de nós. Então, precisamos ter em mente que aquele ser que errou é um ser divino, é um ser que está equivocado, mas nós precisamos ter esse entendimento para separar, como diz Emmanuel, o criminoso da criminalidade. O ato que ele cometeu é ruim, eu preciso extirpar o ato e modificar o ser, porque o ser não está perdido, o ser não é um ser ruim, o ser não é um ser mau, ele é um ser que está equivocado. Mas para que a gente possa entender isso, há de se ter entendimento. Feitas essas considerações, Márcio, por favor, vem para cá para o meio da tela. A palavra é sua para iniciar com as suas considerações acerca da mensagem de hoje. Fique à vontade. Legal. Boa noite, se eventualmente alguém chegou depois. Boa noite. Bom, duas questões. Primeiro, o livro começa nos trazendo que o entendimento ele é fundamental, o livro, não, o capítulo começa nos trazendo que o entendimento é fundamental para a gente construir alguma coisa. A gente não pode, o construtor, ou a pessoa que faz uma estátua de mármore, que é o exemplo que ele usa, ela não pode, ela tem mentalmente, ela tem o desenho na cabeça dela, um rabisco de como ela vai construir aquela estátua. Mas ela tem que ter entendimento de como fazê-lo. Ela tem que saber usar os instrumentos, ela tem que saber por onde começar, para que aquela estátua, para que aquela imagem que ela quer formar
se torne, se configure, porque se ela não tiver uma noção, se ela não tiver um caminho, claro que ela não vai conseguir construir nada. E ele dá um outro exemplo aqui do contador, que usa os instrumentos, as técnicas, para chegar aos seus objetivos. Então, nós aqui na Terra também temos as nossas influências, os nossos instrumentos, a nossa capacidade de construir a nossa evolução. Mas a gente precisa ter o entendimento de qual caminho a gente vai seguir para chegar aos nossos objetivos. O Vinícius bem colocou a diferença do criminoso e da criminalidade. O texto, várias vezes, se refere ao bem e ao mal, dizendo que o caminho do bem, óbvio, é o caminho que leva à nossa construção, à nossa evolução. Mas se a gente não tiver o entendimento claro de que esse é o nosso objetivo, e mais que isso, se a gente não praticar os elementos, não usar os instrumentos necessários, nós não vamos fazer o serviço de contabilidade da nossa construção espiritual e nem vamos chegar ao objetivo de moldar, de construir aquela rocha dura que podemos fazer, esculpida naturalmente, que podemos fazer, que podemos construir na nossa evolução espiritual. Ou seja, o texto nos convida a estarmos atentos, estarmos vigilantes, estarmos no caminho, no foco daquilo que precisamos para a nossa evolução. Se estivermos no nosso dia a dia dispersos, se tivermos no nosso dia a dia simplesmente tocando as coisas sem essa consciência, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. O texto, em determinado momento, fala que o lavrador, para lograr êxito na sua plantação, ele sabe separar a larva da planta, da semente, que vai germinar. Quando ele torna esse efeito prático, quando ele faz com que isso aconteça, ele alcança o objetivo de conseguir que a plantação dele flore, renda, progrida. Se ele não consegue fazer isso, se ele não identifica aonde está a lavra, aonde está a peste, aonde está aquilo que ele precisa extirpar, ele vai contaminar toda a plantação dele. Ele não vai ter o entendimento daquilo, do objetivo dele, daquilo que ele se predispôs, que é fazer a plantação progredir, a plantação virar os objetivos dela, sei lá qual é a plantação específica, mas que ela renda aquilo que ela se destina. Isso acontece com cada um de nós enquanto encarnados. Se a gente não tiver o nosso objetivo espiritual, moral, bem traçado e entender os caminhos que temos que seguir, nós não vamos progredir, germinar, nós não vamos gerar essa plantação que temos condição de fazê-lo. E aí, Emmanuel dita para Chico que esse caminho é o caminho do moral, é o caminho da fraternidade, é o caminho, essencialmente, do amor, que ele, quase no final do texto, se refere de forma muito objetiva. O amor genuíno, aquele amor que a gente sempre fala, que consegue entender a tudo, e aí ele foca de maneira muito sutil uma máxima que a gente tem no Espiritismo, que é através da ajuda, que é através da fraternidade que a gente cresce, que a gente progride. É através de olhar o próximo, reparando, olhando, entendendo as suas necessidades, ajudando que se progride. E aí a gente tem que ter um entendimento claro desses objetivos
para que possamos empreendê-los de forma correta. No fundo, cada um de nós sabe o que fazer. No fundo, cada um de nós sabe que caminho tomar para o bem, para o nosso progresso. O que acontece é que, muitas vezes, a gente não utiliza as ferramentas que estão à nossa disposição como deveríamos usar ou como poderíamos usar, porque desviamos desta situação, desviamos do entendimento que nos leva a lograr progresso, a lograr êxito nos objetivos para os quais viemos para esta casa planetária. E a essência é simples assim. O livro todo, capítulo a capítulo, ele trata do pensamento, ele trata das vibrações, ele trata daquilo que é o elemento maior que temos, que é a nossa inteligência, traduzida no nosso pensamento. Vocês todos, nós todos, já ouvimos dizer que no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, a gente não mede o tempo como se mede aqui na Terra, que o tempo é medido no pensamento, na fração do pensamento. A melhor comparação que se pode ter é esta comparação, ainda que não tenhamos entendimento suficiente para ter uma comparação, para conseguirmos fazer comparações claras. Então, em fração do pensamento, que é instantâneo, é automático, é incontrolável a rapidez dele. As pessoas pós-túmulo, pós-morte, quando desencarnadas, os espíritos podem efetivamente se transportar, efetivamente fazer as coisas, efetivamente se deslocar e efetivamente cumprir as suas missões. Por que isso acontece naquele momento do nosso estágio espiritual? Porque há o entendimento que se pode fazer aquilo, porque há o progresso, porque há a evolução. Aqui a gente tem a limitação do corpo, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Mas, se a gente não tiver o entendimento dos instrumentos que a gente tem, das situações que nos possibilitam utilizar, e aí o texto é claro, o texto é objetivo em dizer que o instrumento do amor, das situações que o Evangelho nos traz, os instrumentos de separar o mal do bem e seguir o caminho do bem, os instrumentos de ajudar, de fazer a caridade aos que precisam. E o texto não usa a palavra objetivamente caridade, ele usa outras formas, mas o contexto é esse. Ou seja, se a gente não entender quais são as situações que a gente tem e utilizá-las corretamente, nós vamos estar perdendo ou deixando de aproveitar as oportunidades que se avizinham. E, essencialmente, o que Emmanuel traz para Chico, que transporta para a gente, é essa situação. Olha, nós temos toda a condição de progredirmos na evolução, de evoluirmos, de efetivamente fazermos a diferença nesta existência. Mas nós precisamos usar as ferramentas, os instrumentos corretos. E como se faz isso? Entendendo as situações que se apresentam e utilizando as ferramentas que temos, que é o amor, que é a caridade, que é a compreensão, que é o estudo, que é tudo que o Evangelho nos ensina para, com esse entendimento, empreendermos do nosso dia a dia as necessidades que temos para a nossa evolução. Então, basicamente, o que eu tenho para dizer é isso. Gratidão, Márcio, pelos seus comentários. Agora, minha amiga Eli, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fica à vontade.
Boa noite mais uma vez, né? Como falou o Márcio, aqueles que chegam depois. Então, eu gostei da pergunta que o Vinícius colocou sobre a questão 115, né, do Livro dos Espíritos, e lembrando exatamente isso, que nós nascemos simples, né, fomos criados simples e ignorantes. E para a gente chegar a esse entendimento que hoje nós temos, nós passamos por muitos séculos. É uma caminhada muito longa. Então, não foi da noite para o dia que a gente aprendeu isso. Foi através de muitas dores, de muito sofrimento, de muita queda, de egoísmo, que fica ainda enraizado um pouco em nós. Então, hoje, nós temos que entender que nós já temos esse entendimento, que nós estamos caminhando, porque faz parte da evolução do espírito. Fomos criados simples e ignorantes para chegarmos a espírito puros. E isso nós temos uma longa caminhada. Ainda. Já tivemos lá atrás e ainda temos uma longa caminhada. Jesus esteve na Terra nos trazendo esse entendimento sobre o amor há mais de 2000 anos. E quantos ainda não compreenderam? Quantos ainda não despertaram para esse entendimento? Então, o entendimento é um acúmulo, digamos assim, de experiências, né? Eu até busquei no dicionário, então, ele está no racional, na lógica, é a nossa inteligência intelectual, a nossa competência cognitiva. Aí, é claro, a gente vai buscar o que é a competência cognitiva, que implica ser capaz de interpretar, assimilar ideias, raciocinar e refletir. Então, hoje nós temos isso porque, ao longo dessa caminhada, nós estamos aprendendo a refletir. O que aquela dor me causou? Por que eu fui para aquele caminho e não pelo caminho do bem? Por que eu acabei indo para lá? Porque eu não tinha ainda o entendimento, eu ainda não tinha despertado para isso, eu ainda não tinha assimilado todas as experiências para que esse entendimento fosse, enfim, realizado. E hoje que nós temos esse entendimento, a gente também tem que colocar o seguinte, né? Eu lembrei da frase de Jesus, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Então, hoje a nossa atitude tem que ser em auxílio ao outro, assim como nós fomos auxiliados, né? E auxiliar entendendo, aí vem novamente o entendimento de que aquele irmão, nós já fomos como ele. Nós também erramos como ele. Nós também tivemos os nossos equívocos no passado. Então, hoje, nós temos a condição de auxiliar, porque um dia também fomos auxiliados. E os nossos erros, hoje a gente pode reconhecer os nossos erros que o outro está passando. E às vezes a gente quer ajudar o outro, mas ele não entende. E ele continua no caminho do mal. E aí a gente tem que entender quantas vezes nós também permanecemos no nosso caminho de persistência no erro, mas alguém estava ali, sempre esperando que um dia nós despertássemos. Então, o nosso entendimento também em relação ao outro é exatamente isso. Ter a paciência, ter a tolerância, ter a indulgência, entender aquele momento dele. Entender que é o trajeto
que tem que ser passado, porque através dessa dor, desse sofrimento, é que ele também vai entender. É aquela questão até de Pavlov, né? Que é aquele cientista e que ele fazia os testes, né? Era com os ratinhos. Então, vai fazendo sempre aquele caminho para que ele fosse buscar comida. Então, nós somos mais ou menos isso. Nós vamos errando até que uma hora a gente chega a cansar dos erros. Agora eu vou mudar. Né? Então, esse nosso entendimento, hoje, nós temos que agradecer a todos que, principalmente a Jesus, que teve a paciência, né? Que tem a paciência de olhar para nós e aguardar o nosso momento. E é esse entendimento que nós temos que colocar para o outro. Né? Ter esse entendimento. Hoje nós temos, sabemos que o mundo, nós estamos numa transição planetária e o mundo, a cada dia, nos surpreende. E aí, como que fica a nossa posição? Vamos condenar a esses que estão equivocados? E lá atrás, fomos também alguém que provocou uma guerra, que teve o ódio, que teve que provocou assassinatos e tudo? Então, como julgar? Não. Né? Então, o compreender de não julgar faz parte desse entendimento. Desse entendimento, como o Márcio lembrou, do amor, o amor que Jesus nos trouxe. É esse amor, esse olhar que a gente tem que ter. E é através disso, no texto, Emmanuel coloca que também é o nosso esforço das boas atitudes, dos nossos bons pensamentos, como o Márcio colocou também, do nosso pensamento, que é a sintonia que a gente faz. É a sintonia que a gente faz do bem ou do mal. Então, hoje, nós já temos essa condição, né? E sabemos que somos influenciados. No próprio Livro dos Espíritos tem essa questão. Nós somos muito mais influenciados do que a gente imagina. Então, nós temos que estar atentos desse nosso pensamento e perceber o pensamento que é bom e o pensamento que não é bom. Porque é aí que a gente vai fazer essa nossa sintonia. Então, acho que o entendimento nosso hoje é justamente porque nós temos essa experiência, essa bagagem que nós viemos trazendo sabe Deus de quantos séculos, mas que hoje a gente tem condições de também auxiliar. E é o nosso aprendizado. É esse entendimento que a gente tem que ter. Viemos numa caminhada e hoje podemos auxiliar. Nada impede que ainda estejamos sendo auxiliados, mas também já podemos auxiliar para aqueles que estão na retaguarda, como um dia nós estivemos. Então, é olhar com esse olhar de amor, de entender que cada qual tem o seu momento, cada qual tem o momento do despertar, e é esse entendimento que a gente tem que ter, aguardar e auxiliar. Acho que eram esses comentários. Ok, Eli, muito obrigado. Silvia, vem para cá agora para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Essa palavra entendimento não é a gente usa todo dia dentro da doutrina, né? Nós nos estudos, nas palestras, nas conversas, nós falamos muito de amor, caridade, paciência, perdão. Entendimento a gente não usa tanto a palavra. E nós estamos vendo e devemos considerá-la bastante mais. Porque olha o maior mandamento. Está lá em Marcos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E passa para nós, não é? A gente
lembra muito do amarás o Senhor teu Deus por toda a teu coração, a tua alma. Mas o entendimento, isso abre para nós aí uma reflexão sobre o nosso entendimento de Deus e a evolução do nosso entendimento enquanto criatura, enquanto espírito, a respeito do divino. Se a gente entende um pouco mais, se a gente se preocupa em conhecer um pouco mais a Deus, ao amor de Deus, à obra divina, aquilo que nós recebemos, conhecer um pouco mais as virtudes, as lições do Evangelho, o nosso entendimento se expande e automaticamente vai acontecer. O nosso amor por Deus vai se expandir também. Ele tanto eu amava, porque eu entendia assim, de repente eu entendo e esse amor vai se expandindo. E aí a centelha divina, cada um de nós carrega, ela vai aumentando, vai se iluminando. Nós vamos nos tornando pessoas melhores à medida que nós entendemos Deus também. Nós entendemos Deus através do entendimento da natureza, do entendimento das ciências, do entendimento das pessoas, do entendimento do mundo onde a gente vive. E não é por acaso, livro Fonte Viva, do Emmanuel, na primeira lição dele se chama Ante-a-lição. E ele começa, esse ante-a-lição, uma passagem de Paulo, na segunda carta a Timóteo. Considero e te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E aí o Emmanuel discorre sobre o entendimento, sobre como a gente precisa largar os nossos horizontes, como já o Márcio e ele muito bem colocaram, né? E não adianta a gente, por exemplo, ouvir uma linda sinfonia se não se esforçar para entender um pouco aquilo que aquela música quer nos dizer. Porque não adianta a gente ouvir uma pessoa que fala muito bem e nos traz grandes mensagens se a gente não abrir o nosso coração para entender essa mensagem. E a partir da hora que a gente começa a fazer isso, esse entendimento vem. E o Paulo fala, considero e te digo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. E a gente precisa para o entendimento. E a gente precisa para entender, na verdade. A gente precisa conhecer. Como eu posso entender alguma coisa se eu não conheço? Né? Tem um tratado de filosofia, e até meio por acaso ele passou na minha frente quando eu estava buscando material, e ele fala que o entendimento humano compreende 3 faculdades: atenção, comparação e raciocínio. Então, para que a gente entenda, o que acontece, para que a gente entenda o nosso irmão, para que a gente se entenda, e talvez seja o mais difícil, né? Eu entender como eu sou, entender o que está dentro de mim. Eu preciso atenção, eu preciso comparação e eu preciso raciocínio. E me veio, para não alongar muito nisso, colocar um exemplo. Colocar um exemplo dentro de uma outra coisa que eu gostaria de comentar, e é o entendimento do perdão. Né? No capítulo 10 do Evangelho do Espiritismo, no item 15, fazem umas referências ao entendimento e ao perdão. Também é Paulo, através de referências a Paulo. Alguém fez alguma coisa eu não gostei. E lá vem todo aquele sentimento, no primeiro momento, aquela ira, aquela coisa, e eu não perdoo. Por que eu vou perdoar essa pessoa? Vamos colocar essas 3 fases: atenção, a comparação e o raciocínio, e ver como a gente deveria agir no entendimento de uma forma cristã. Primeira coisa, a atenção. Será que na hora que as coisas aconteceram, esse tal fato aconteceu, eu prestei atenção e realmente estava acontecendo ali? Será que eu prestei atenção aos detalhes? Será que eu prestei atenção e às vezes eu e provoquei? Eu e disse uma palavra inadequada? Ou menosprezei a pessoa, ou supervalorizei as minhas coisas? Então eu preciso ter a atenção ao que está acontecendo. Atenção também à situação da pessoa. Aí ele bem colocou, cada um de nós está num grau de entendimento, a gente vai evoluindo nesse grau de entendimento. Será que o meu entendimento das coisas é o mesmo daquela pessoa?
Será que eu não estou querendo trazer ela para o meu grau de entendimento para poder bater de frente? E o erro ali está sendo meu? Então é a necessidade dessa atenção. Eu primeiro já clarear a visão, entender o que está acontecendo ali. E depois já vinha a comparação. Nossa, a pessoa fez isso, eu estou magoado, eu estou triste, eu não quero perdoar. E se fosse o contrário? Se eu tivesse feito para alguém, eu estou reclamando daquela pessoa, o que eu gostaria? Como eu me sentiria? Então eu vou me comparar. E aí a gente vai lá naquela continuação do mandamento maior. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, se ali no mandamento está uma comparação ao próximo como a ti mesmo, nessa hora de eu analisar as coisas, eu também tenho que comparar. Estou pondo o mesmo peso e a mesma medida para o que o outro fez e eu faria? Será que eu estou dizendo ele tirou nota 0 na atitude dele? E se eu fizesse a mesma coisa para alguém, eu ia me dar uma nota 10? Então eu preciso, para esse entendimento, ter também essa comparação. E no final, o raciocínio. Eu saber pesar uma certa isenção, isso para nós ainda é muito difícil, né? Pelo menos para mim é muito difícil ainda, ter uma isenção na hora de raciocinar e pensar, não, eu estou avaliando pelo mesmo peso e mesma medida coisas diferentes. Eu estou tratando coisas iguais, como pessoas iguais, duas pessoas diferentes, em estágios evolutivos diferentes, vieram de lugares diferentes, cultura, possibilidade de educação, estão passando por situações diferentes. Para mim estava muito fácil me sentir ofendida, porque comigo estava tudo muito bem. Mas aí naquela hora de eu prestar atenção, aconteceu, a pessoa tinha acabado de perder o emprego. Gente, cadê meu entendimento, cadê minha empatia com o ser humano nessa hora? Então, a necessidade que a gente cultive essas coisas como nosso aprendizado. Aí ele fala na atenção, na comparação e no raciocínio. E eu vou voltar agora lá no André Luiz, na Depuradas, onde a gente estava no nosso grupo e está estudando a obra E a Vida Continua, e se falava sobre o entendimento, o plano espiritual, eles explicando para recém-desencarnados sobre a grandeza do universo e sobre a diferença entre um plano e outro. E uma determinada hora, o irmão, numa lição, ele fala: ninguém pode conhecer o que não estuda. Ninguém pode entender aquilo que não estuda. Eu não posso entender o outro se eu não parar para dar um mínimo de atenção e estudar. E não tem aquela ideia de eu pegar o outro, colocar uma lupa para entender a pessoa, para ver cada detalhe dela. Mas se eu sentir o contexto onde ela está. Então, ninguém pode conhecer e não estuda, nem reter qualidades e não adquiriu. E como é que a gente vai reter as nossas qualidades? As qualidades que nos levam à nossa evolução. Eu tenho que adquirir essas qualidades. Mas eu só adquiro uma qualidade na medida que eu entendo essa qualidade, entendo como ela funciona dentro da minha vida, entendo como aquilo me faz bem. Então, é a partir desse conjunto, dessa análise que a gente faz, e a gente vai alçando cada degrau da nossa escala evolutiva e voltando lá no primeiro mandamento, a partir de uma expansão do nosso conhecimento, do nosso entendimento, do nosso discernimento e saber o que é bom e é ruim, o nosso amor por Deus, nosso Pai, vai aumentando. Era isso. Ok, Silvia, obrigado. Lili, vem agora para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fica à vontade. Boa noite de novo para todo mundo, para quem chegou depois. Eu não cumprimentei o pessoal que estava do lado de lá da telinha, então boa noite para todos. O Emmanuel, ele começa esse capítulo falando de duas ferramentas, que são o arado e o buril, né? Uma delas para preparar a terra e para propiciar que depois a terra ofereça o seu melhor. E o buril
para dar beleza e perfeição para o mármore. E, naturalmente, para cada tipo de trabalho, um tipo de ferramenta que seja suficientemente adequado para que aquele trabalho possa ser bem feito, levado a bom termo, né? E o entendimento, ele também é uma ferramenta que a gente tem disponível e que propicia que a gente trabalhe o nosso espírito e aproveite de melhor essa nossa encarnação, essa nossa reencarnação, e tire a maior e melhor utilidade possível dessa oportunidade que a gente está tendo, porque a gente tem a chance de enriquecer pensamentos e sentimentos. A gente tem a chance de, com o entendimento, estabelecer umas relações mais harmoniosas. A gente consegue ser um pouco mais terno, um pouco mais compassivo com os nossos semelhantes, através da empatia, através da compreensão, através da aceitação e da compaixão também. E é uma ferramenta tão legal que ela permite que a gente entregue o que a gente tem de melhor e, em retribuição, a gente também recebe o que tem de melhor nos outros. E é uma ferramenta que ela permite que a gente escolha o caminho que a gente vai seguir, como que a gente vai usar essa ferramenta, né? No momento em que eu ganho entendimento a respeito de algo ou de alguém, eu posso escolher ser auxílio, ser alento, ou ferir, ajudar ou prejudicar, porque a gente, o entendimento ele faz com que a gente alargue a capacidade que a gente tem de enxergar as coisas, e a gente consegue ver pelo olhar do outro, às vezes o outro frágil, um olhar machucado, às vezes recolhido, e por isso que as visões, né, as coisas são tão diferentes, parecem tão diferentes de uma pessoa para outra. Às vezes a gente não consegue entender o porquê de uma pessoa se comportar de uma certa maneira, ou a razão por que alguma coisa acontece, mas o fato é que quando a gente olha pelo olhar do outro, quando a gente se coloca no lugar do outro, ou pelo menos a gente tenta fazer isso, a gente começa a vislumbrar que talvez aquela forma de agir tenha muita coisa por detrás, uma fragilidade, uma ferida, e que seja uma forma de se resguardar, de se proteger, muitas vezes. Então, acho que entendimento também é uma forma de a gente amar, né? Porque a gente larga as certezas que a gente tem, as convicções que a gente tem a respeito de alguma coisa, e vai ao encontro do outro para entendê-lo e para examinar as milhares de possibilidades, as milhares de razões que o levaram a agir de uma determinada forma ou que levaram a que algo acontecesse de uma determinada maneira. E a tendência nossa é sempre de julgamento. E assim, não dá para a gente julgar as pessoas, o outro, né, os nossos semelhantes, enquanto a gente não calçar o sapato dele. A gente não sabe o quanto o sapato está apertando. E aí a gente tem duas formas de desenvolver essa questão do entendimento, né? Que é ou passando pelo que a pessoa passa, ou
porque aí a gente conhece, e a gente, conhecendo a dor, a gente consegue entender a forma como essa pessoa se comporta, como ela reage. Ou então, quando a gente treina para que essa percepção, esse entendimento chegue para a gente, sem que a gente tenha que passar pelas mesmas dores para poder compreender. Porque é no amor ou na dor. E assim, entender é meio que uma missão que a gente vem fazer aqui, né? A gente precisa entender o outro para que a gente possa auxiliá-lo, para que a gente possa ajudá-lo, que é o que a gente tem que fazer enquanto aqui encarnados. Se não fosse assim, a gente não precisaria de companhia, a gente não precisaria viver em sociedade. Então, isso me remete à época da pandemia, quando as pessoas se tornaram mais solidárias, porque a angústia de um era a angústia de todos. Então, as pessoas tinham mais facilidade para entender o comportamento do outro, porque elas mais ou menos que se sentiam da mesma forma. Então, o entendimento vinha mais fácil, porque nós estávamos todos passando pela mesma situação, pela mesma circunstância, e embora, óbvio que cada um de nós está num momento de evolução, e cada um de nós recebe a informação, recebe o acontecimento e reage diferente, mas o fato é que, em linhas gerais, a pandemia chegou para todo mundo, causando medo, causando angústia, temor de perder alguém querido. Isso foi uma coisa que aconteceu para todo mundo. Então, ficou muito mais fácil de a gente entender o outro, porque todos nós sentimos a mesma dor, a mesma angústia, a mesma preocupação. Então, assim, para ver entendimento, a gente não tem que julgar, né? A gente não tem que ter o preconceito. E o entendimento é indispensável nessa hora, para que a gente busque, ao invés de julgar o nosso irmão, dizendo, errou, e isso é uma coisa horrorosa, e precisa ser punido, assim, ok, a gente sabe que existe um processo por conta das faltas que a gente comete, e todos nós receberemos na medida das nossas obras, mas eu acho que mais importante do que isso é a gente entender, como a Eliana falou, inclusive, que todos nós cometemos equívocos, a gente precisa ter esse entendimento. E aí, Vini, você falou uma coisa muito interessante no começo, citando o primeiro pedacinho, a gente tem que exterminar o mal, mas a gente precisa resgatar o ser, porque senão vai virar um Deus nos acuda, porque errar todo mundo erra, né? Se a gente está aqui hoje com esse entendimento, talvez um pouquinho melhor do que qualquer outra pessoa, do que uma outra pessoa, mas a gente já esteve num estágio assim, mais primitivo, cometendo tantos erros quanto talvez uma outra pessoa esteja cometendo agora. Então, a gente precisa lembrar sempre de resgatar o ser, como você falou. Isso é de extrema importância. E a gente também não pode esquecer que pensamento, tudo que a gente pensa, é força que cria. E que a gente cria, o que a gente cria e emana de bom, como, por exemplo, quando a gente aceita as limitações dos outros, e apesar do equívoco, a gente tenta resgatar esse outro, né? Essa força que se voltou para o bem, ela retorna para a gente em forma de bênção, de auxílio, de bem-estar, de alegria. Então, acho que é importante a gente sempre pensar que, na hora em que a gente usa de entendimento em relação às pessoas que estão à nossa volta, a gente usa essa ferramenta para promover uma boa convivência, para promover
o bem, tudo isso está voltando para a gente, porque é o que a gente está emanando, e a gente lá, desde a primeira lição, a gente está falando de reflexos e de receber o que a gente emana para o universo, né? E era isso, Vini, o que eu tinha para hoje. Não pode esquecer do amor, né? A gente tem que fazer tudo isso com amor, né? Muito amor. Porque tem uma frase, só para concluir, tem uma frase do Marquês de Maricá, que eu separei, que ele diz assim: muita luz deslumbra a vista, e muita ciência confunde o entendimento. Então, só para arrematar, né? A gente não pode esquecer nunca do amor. E era isso. Ok, Lili, gratidão pelos comentários. E agora a Carmen vem para cá para o meio da tela. A palavra é sua, fica à vontade. Então, vamos lá. No texto que nós estamos nesse capítulo, tem uma frase, de todas, claro, mas é que me chamou a atenção dentro do contexto, texto e contexto, que Emmanuel escreve: entendimento que simbolize fraternidade operante. Então, operante significa ação. A gente não pode estagnar. Quando ele cita o exemplo, mais o que chama atenção para nós, né, do separar o criminoso da criminalidade. Significa que esses criminosos, em geral, eles não têm o entendimento ainda das leis divinas que o Espiritismo traz para nós, no sentido de que a gente sempre chama a atenção que essa nossa reflexão é sempre com a visão da doutrina espírita, respeitando todas as outras denominações religiosas, doutrinas, filosofias. Então, em cima do que Emmanuel diz, a gente sabe que os criminosos eles ainda não têm o entendimento das leis divinas. Quando o Vinícius trouxe para nós, na introdução dele, inclusive falando, né, entender os porquês. Então, sim, a gente precisa entender e ampliar o nosso campo de visão, e entender o outro, e entender as causas e as consequências, que voltando nos criminosos, que é o exemplo que Emmanuel trouxe, eles, alguns, generalizando, não estão nem aí para as consequências, porque eles não têm o entendimento, não é isso? Mas nós, de acordo com a doutrina, tudo que é trazido para nós, através de Emmanuel, inclusive, que é o que a gente está conversando sobre, ele vai falar sobre o autoburilamento, então é o aperfeiçoamento de nós mesmos. Com relação à palavra em si, o entendimento, eu costumo, às vezes, em determinadas situações, tentar tirar o espírito da letra. Então, assim, entender e compreender. De acordo com o dicionário, eles são sinônimos, tudo bem, mas vamos fazer uma reflexão dentro desse entendimento. Que a palavra entender, de acordo com o dicionário Aurélio, significa saber, assimilar, perceber, ter conhecimento. Então, uma pessoa pode entender um assunto, mas não compreendê-lo. Quando a gente fala assim, eu entendi, mas não compreendi. É mais ou menos isso. Então, esse entender é sair da ignorância, mas não garante compreender, não garante que nós estamos compreendendo. Um exemplo, com todo respeito, mas é um exemplo que a gente sabe que acontece. Um médico que fuma. Nós entendemos que esse médico ele tem esse vício de fumar, mas nós não compreendemos porque esse médico fuma, com todo o entendimento que ele tem do corpo físico e das consequências de uma enfermidade. Quando a gente vai lá para o compreender, que até pode ser um sinônimo de entender, repetindo, já é mais profundo, porque é alcançar o sentido de algo. Ou seja, para nós termos a compreensão profunda de um preceito, qualquer que seja para nós, em primeiro lugar é necessário entender, refletir sobre o que aquele preceito tem a ver com as nossas vidas. Por exemplo, no que vai nos influenciar, no que vai nos atingir. Então, compreender, ele fica aplicável na nossa vida. Nós entendemos, compreendemos para aplicar, então é a aplicabilidade. O compreender é a vivência e experiência do que nós entendemos. Eu vou dar outro exemplo. Quando nós, na época da escola, o que quer que seja, quando nós estudamos matemática por uma prova, nós entendemos a matéria que vai cair naquela prova.
Quando usamos essa matemática no nosso cotidiano, na nossa vivência, para uma compra, para fazer uma feira, para o supermercado, o que quer que seja, aí nós compreendemos. Então, nesse sentido de ser sinônimos das palavras entre si, vamos trazer agora, na visão da doutrina espírita, do espiritismo, o entendimento para a compreensão. Lembrando lá, no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, ele tem um item, o projeto 1868. Então, eu só pincelei, tá? Abre aspas, Kardec diz: somente o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Então, aí vai entrar onde? Naquela fraternidade que Emmanuel traz para nós, que o entendimento simboliza uma fraternidade operante. Aí, quando a gente fala assim, mas o que Kardec está querendo dizer com o estado de coisas? Por quê? Estou trazendo trechos, quem tiver a oportunidade de ler na íntegra. Nos parágrafos do início, anteriores, dentro desse item, ele diz que a falta de unidade do Espiritismo seria um dos maiores obstáculos capazes de entravar a propagação da doutrina. E o único meio de evitar esse obstáculo é formular essa doutrina com clareza, para não haver qualquer interpretação divergente. Porque naquela época ele traz para nós, nesse texto, que da mesma forma que a doutrina do Cristo provocou tantas controvérsias, essa doutrina ainda do Cristo, estamos falando de cristianismo aí também, ela ainda se acha mal compreendida e diversamente praticada. E nós precisamos entender, porque Jesus, ele entendeu, né? Claro, vou chegar mais um pouquinho lá na frente. Aí Kardec, ele vai falar só mais uma frase. Abre aspas. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir. Então, estão tentando acompanhar o raciocínio do entender e compreender, a compreensão sendo a aplicabilidade. Então, na medida que ele fala, né, a nossa experiência vai esclarecer qual é o caminho que nós temos que seguir. Aí ele volta indo um pouquinho mais adiante, ele traz para nós o ensino espírita. Então ele fala assim, né? É um curso regular de espiritismo, uma reflexão, é que a gente está fazendo aqui, nas lives, nos centros espíritas, nas palestras, nos estudos sistematizados, é isso. E ele fala então que esse entendimento que a gente faz, essa reflexão, vai nos ajudar nesse caminho da unicidade, de trazer para nós uma reflexão sem desvirtuar, entender e compreender. Para a gente poder o quê? Ele fala que a gente, para ajudar a nos tornar adeptos esclarecidos, e vai nos ajudar o quê? A divulgar a doutrina. É o que estamos fazendo aqui. Nós somos multiplicadores, né? Nós somos esclarecedores, estamos tentando passar um entendimento. Então, voltando só um pouquinho, vamos lembrar do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. O Cristo Consolador, quando ele fala, né, Espírito, eu sempre digo assim, né, humanidade, amai-vos e instruí-vos. Então, por que primeiro amar e depois evangelizar? Aprender, entender para aplicar. Então, assim, nós entendemos o evangelho, ok, a teoria a gente está lendo e está entendendo, ou não também, né, cada um. Então, nós entendemos o evangelho, só que está faltando o quê? Aplicar o evangelho. Aí a gente volta na experiência e a gente volta ainda na compreensão, que é a aplicabilidade. Então, quando a gente ama, a gente compreendeu. Aí volta no que até o Márcio trouxe para nós, que Emmanuel fala, né? O amor puro, aquele amor legítimo. Então, assim, ó, amar para compreender o evangelho de Jesus. E só mais uma passagem aqui do Cristo, que está lá em João trouxe para nós, quando Jesus estava fazendo, diga, a palestrinha, né? Tinha momentos que Jesus conversava, tinha momentos que Jesus ensinava, momentos que Jesus dialogava e as palestrinhas de Jesus. Então, quando está lá, Jesus falando para os judeus mesmo, cristãos da época, vamos chamar assim, para a gente entender a ocasião, que ele diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis
verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá, então assim, e para se conhecer essa verdade? Hoje, agora, nesse exato momento. Jesus falou isso 2023 anos atrás. Então, para conhecer a verdade, para nós é necessário estudá-la. E para se entender a base em que essa verdade se fundamenta, a partir daí o processo de libertação será pela compreensão, porque ele fala que a verdade é que vai nos libertar. Então, se nós compreendemos que verdade é essa. Aí a gente tem também as passagens das parábolas, quando Jesus fala a conversa com Nicodemos, as outras parábolas, né? Aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça, porque nem todos estavam em condições de compreender essas verdades. Então a gente sabe até aqui que Jesus ele foi incompreendido na época. Agora, daqui a pouco, ainda é. Porque nem todos, vamos falar naquela época, nem todos o seguiam quando ele ensinava, porque não possuíam entendimento para assimilar as suas mensagens. Aquele povo, alguns na época, não o compreendiam. Ou a cada um de acordo com o seu grau de compreensão. É o que a gente falou aqui, né? Antes também, alguns, o grau de evolução. Cada um está no grau de entendimento, de compreensão, de evolução. Porém, do outro lado, Jesus, ele jamais faltou com o entendimento justo para com as pessoas e as situações. Ele compreendia os problemas e a luta de cada um. Então, Vinícius, eu vou parar um pouquinho por aqui para a gente continuar com a nossa reflexão, tá? Ok, Carmen, obrigado. Obrigado por essa primeira rodada de conversa que nós tivemos aqui. E dando boa noite para o pessoal também que chegou depois, Jacira Gomes, Lucila Queiroz, Cris Borges, Milizinha, Francisca também que está aqui com a gente. E o Daniel, que está sempre nos acompanhando, ele manda aqui um questionamento para a gente. Deixa eu reproduzir aqui na tela, que é interessante, quando ele questiona saber discernir o infrator por espírito em evolução, sem rigor do juízo de valor, e não endeusar quem se notabiliza por sua excelência virtuosa, se torna entendimento, não se considerando infalível. É interessante que a gente falou bastante sobre criminoso, porque é o que Emmanuel nos pontua na mensagem, mas a gente precisa alargar esse entendimento também. E onde eu quero trazer isso para comentar um pouquinho sobre a pergunta do Daniel, quando ele fala de endeusar quem se notabiliza por sua excelência virtuosa. Precisamos também ter o entendimento que essas pessoas, elas também foram criadas simples e ignorantes, conforme pontua a questão 115, e que elas também não são perfeitas e elas também têm esse direito de errar. E muitas vezes, não é, Márcio, nós acabamos sendo cruéis com as pessoas que muitas vezes se destacam por uma excelência virtuosa, não é? Elas praticam muitos gestos de caridade, têm muito trabalho no bem, acabam se destacando na nossa sociedade, não somente no meio espírita, mas em qualquer meio, religioso, filosófico, científico ou não. E no momento que aquela pessoa erra, dá um deslize, então nós fazemos como aqueles fariseus fariam com a mulher adúltera. Queremos atirar as pedras porque aquela pessoa errou, ela não podia errar. E nós precisamos ter esse entendimento, né, Márcio? Que a pessoa não é perfeita, também ela pode derrapar uma hora ou outra, não é? Perfeito. Ouvindo todos falarem, e aí, em função da pergunta também, o que tem uma sutileza no texto que me parece absolutamente importante. Quando a gente fala em entendimento, a gente, em especial, foca, ou tem uma tendência de focar, uma tendência de ir para o caminho, que a gente tem que entender as pessoas que erraram, que a gente tem que entender as pessoas que sofrem, que a gente tem que entender os oprimidos. Ok, é importante isso, sem dúvida nenhuma, é o que está no Evangelho. Mas o foco do texto é a gente ter o entendimento para não chegar lá.
é a gente ter o entendimento de, considerando todas essas situações que a gente tem que acalentar, que a gente tem que atender, que a gente tem que ajudar essas pessoas, ser absolutamente disponíveis para quem precisa, enfim, mas, no fundo, a gente só se desenvolve, a gente só cresce espiritualmente se a gente tiver antes a compreensão, o entendimento de evitar de chegar lá, de fazer o certo. E isso é que o Evangelho nos ensina. Essencialmente, o Evangelho nos ensina a ser resiliente, desculpa, pelo contrário, a ser complacentes, a aceitar simplesmente, a simplesmente dar apoio pelo apoio. Não é isso. É nos antecipar a isso, caminharmos na centelha do bem, no caminho do bem, naquilo que a gente deve levar para as nossas vidas, que é a essência do Evangelho. Então, quando o Evangelho fala, que o nosso amigo aqui faz essa questão, nós temos que, antes de entender, antes de procurar ajudar, antes de tudo que está errado, a gente tem que seguir o caminho do bem. Esse é o maior entendimento que existe. E aí o texto fala que a gente tem essas ferramentas. A gente precisa usar essas ferramentas. A gente precisa usar o que Jesus nos ensinou, que começa e acaba no amor mais puro, no amor mais essencial que existe, a todas as outras coisas que o Evangelho nos traz. Porque aí a gente não vai chegar ao erro, a gente não vai chegar à situação da gente precisar usar o nosso entendimento. Não, o Evangelho nos traz, e o texto de hoje, que é muito sutil isso, que a gente deve aplicar esses ensinamentos antes, que a gente deve incorporar o Evangelho em nossas vidas, e é complicado, vamos combinar, é fácil aqui no ambiente que a gente está, mas nós somos testados nas mínimas coisas do nosso dia a dia. Em determinado momento aqui do texto, ele fala, quando coléricos, irritadiços, agressivos, ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos, compreensivos, prestimosos, úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. É esse o maior ensinamento do Evangelho. É um entendimento que isso faz bem para a gente. Quando a gente pratica esses instrumentos, isso nos beneficia. Isso é que é fantástico e é muito sutil, e é uma linha tênue, que a gente muitas vezes não se apropria dela, que a gente, talvez, na maioria das vezes, a gente até se desvia nela. A pessoa sofre porque errou, então vamos compreender que ele errou. A pessoa está pagando as dívidas dela. Ok, tudo isso existe realmente, mas o Evangelho está nos convidando a dar um passo atrás para o nosso próprio benefício e, antes de cair no erro, a gente aproveitar o caminho do bem, o caminho que nos leva à evolução espiritual. Muito bom, Márcio. E você, Eli, o que teria a dizer frente a esse questionamento aqui que o Daniel traz para a gente, né? Porque, como eu comentei, a gente falou muito de criminoso e erro, não é? E aqui o Daniel traz essa questão também de, às vezes, as pessoas que se
digamos assim, acabam se equivocando, ainda que estejam no caminho do bem, mas elas derrapam e muitas vezes a gente atira pedras. Então precisamos ter esse entendimento e como até o Márcio bem trouxe, nós nos anteciparmos, não é, para não vir a cair ali adiante, para não cometer, ou seja, é uma questão da gente trabalhar inclusive a nossa vigilância. Esse entendimento ele está linkado com uma vigilância, já que eu sei o caminho que eu tenho que seguir, o roteiro que o evangelho me traz, então eu preciso estar sempre atento justamente para não sair fora desse roteiro, não é? Na realidade, é assim, né? A gente acaba julgando o outro, né? Quando ele está fazendo um trabalho do bem, daqui a pouco ele derrapa, né? Ou ele mesmo, né? Assim, como diz ali, né? Se em Deus ele já está se achando também. Então, às vezes, né? Esse orgulho, né? E que está ainda em todos nós. Nós somos ainda, nós não somos infalíveis, né? Somos todos ainda falíveis, ainda temos não somos espíritos puros, né? Ainda temos essas, digamos, particularidades de cair em algum momento, né? Então, não cabe a nós esse julgamento, né? E foi muito bem colocado pelo Márcio, do nosso esforço para não cair também, né? Para não dar essas derrapadas, né? Acho que assim já caímos bastante, já passamos por bastante processos, né? Então a gente tem que lutar e buscar, né, dentro dos ensinamentos do Evangelho, para não cair, né? E a gente não pode ficar julgando o outro, porque se nós somos falíveis, ali na frente nós podemos cometer uma outra falha, não igual a dele, mas desse irmão, mas uma outra falha e que também poderemos ser julgados, né? Então, de repente, estamos seguindo um caminho do bem e nos desviamos, ou né, alguma coisa que nos tira do sério, a gente acaba estourando e falando que não deve, né? Então, mas que a gente também tenha esse autoconhecimento, acho que foi a Silvia até que falou, desse autoconhecimento e olhar para dentro de nós, como que podemos modificar, e justamente pelo fato de a gente errar, o outro também pode errar. Então, existe essa possibilidade. Então, é muito importante o não julgar. E isso está dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, se a gente conseguir seguir nesses ensinamentos, nesse esforço, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos, e pouco esforço, né? Quão pouca vontade, né? De esforçar, de se transformar. Né? Imagine, se um pouquinho que a gente fizesse seria bastante, então imagine quanto mais a gente se esforçar, melhor a gente se torna. E a gente também tem que ficar atento ao julgamento, porque julgar o outro, nós também seremos julgados, é aquilo que diz, né? Da mesma forma que julgais, sereis julgados. Então, a gente também tem que cuidar, porque se o outro cometeu o erro, nós também podemos cometer. Muito bem. E Silvia, ainda dentro dessa pergunta do Daniel, não é? Porque a gente, digamos assim, a gente julga aquele que errou, ou a gente, porque cometeu um equívoco, ou a gente julga aquele que sempre faz muito bem e deu uma derrapada naquele instante. Mas eu gostaria só de fazer até um link que me remeteu a uma mensagem que está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, uma mensagem chamada Caridade para com os Criminosos, item 14, de Elizabeth de França, mas não é, digamos assim, o foco não é a questão dos criminosos que eu quero salientar nessa mensagem, mas algo que foi dito aqui muito pela gente. Ela comenta o seguinte, que deveis amar os infelizes, criminosos, criaturas de Deus, etc. E ela dá uma recomendação. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão,
a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedidos menos do que vós. Então, entre essa questão que ele trouxe do julgamento, né? Porque muitas vezes aquele está errando por qualquer razão que seja, mas na realidade ele está sabendo menos, ele tem um entendimento muito menor acerca de Deus, as leis divinas, do que eu que estou numa posição ali de apontar dedos. E talvez, né, muitas vezes nas escondidas, inconscientemente ou conscientemente, eu estou errando e cometendo erros muito piores do que aquele que está errando por uma ignorância, onde eu muitas vezes estou errando sabendo o que eu estou fazendo, né? Então, nessa hora é para a gente pensar, né? Na mesma medida que julgar, será julgados, não é, Silvia? Vini, com certeza. E você estava formulando aí, fazendo seu comentário, formulando a pergunta, e estava me voltando a eles 3 componentes do entendimento, da atenção, da comparação e do raciocínio. E, basicamente, aí a questão da comparação. Tá? Quando eu vou fazer uma comparação numa situação dessas, eu vou falar de alguém porque a pessoa errou, porque está fazendo isso, porque aquilo e não está certo, tal, começo a jogar minhas pedrinhas, né? Eu esqueço de comparar eu com as minhas atitudes. Será que eu não fiz aquele erro, mas eu não faço coisa pior? Eu estou julgando a pessoa dizendo que aquilo é errado. E eu? Não tenho conhecimento do passado. Tive a bênção do esquecimento. Mas às vezes me vem uma coisa assim lá no fundo dizendo: vai devagar aí com essa pedra, porque você também já fez. Eu não posso julgar sem ter esse conhecimento. Eu estou sendo totalmente não aridoso, totalmente falho. Eu não posso julgar a pessoa e ficar dizendo não fez isso, fez aquilo. Não sei o momento que ela está vivendo. Não sei o momento em que eu fiz coisas tão erradas ou piores, o momento que eu estava vivendo, será que é comparável mesmo ao dela? Será que eu tenho esse conhecimento? Sabe, a gente fala, eu acho que a Lili falou, a gente não está sentindo o sapato do outro apertando no pé. A gente não está sentindo a fome que o outro sente. A gente não sabe se já viveu as dificuldades que o outro está vivendo agora. Se essas oportunidades ele não a teve, se a gente não tem uma UPA em relação a isso também. Então, o não julgamento é uma coisa que precisa ser cultivada. E nós temos que ter o entendimento de saber por que nós não devemos julgar. Por que nós não devemos ter esse rigor para o nosso irmão, porque nós não queremos esse rigor para nós. A necessidade de que a gente procure um caminho do meio, vamos dizer assim, né? Eu estava vendo isso até na pergunta do Daniel. A questão de a gente não colocar o infrator, considerar um infrator, considerar o outro uma pessoa excelsa, excelente. Não, o entendimento é dizer, somos irmãos na mesma caminhada, a dar um pedaço da estrada. Ele infrator numa determinada coisa, ele pode ser o excelso em outra, e vice-versa. Então, nós temos que ter esse entendimento baseado no amor e procurar, através disso, se a gente já conseguir não julgar, a gente já está errando menos, a gente já está fazendo melhor. Procurar, através do entendimento, sempre a gente fugir do erro. Tá? Não atirar pedra, e a gente sabe que, no fundo, sempre tem um telhadinho de vidro. Tini? Muito bom, Silvia. E Lili, pegando gancho nisso tudo, tem uma mensagem do Emmanuel também no Fonte Viva, que agora eu não me recordo qual é o número, onde ele diz lá basicamente que a evolução é uma escada infinita e cada um contempla a paisagem conforme o degrau que se coloca. Então, quando a gente tem esse entendimento, não é? Quando a gente olha alguém errando, ao invés do meu julgamento, se eu me considero num degrau acima, não é o momento da pedra, mas é o momento de eu estender a minha mão e puxar o meu irmão para junto de mim no mesmo degrau. Né? Quando a gente pensa na escada, eu estou num determinado degrau. Então eu tenho que estender a mão para quem está abaixo vir comigo e estender a minha mão para quem está em cima para que eu seja puxado junto. Não é? Ou seja, a evolução é uma escada infinita que acontece em conjunto, onde um vai puxando o outro, não é verdade? Então, né, Vini, a gente esquece que
não esqueça se eu estou exagerando, mas assim, a gente não pensa muito frequentemente nessa escada infinita e que tem muita gente acima que está olhando para os nossos equívocos aqui no comecinho da escada. A gente torce que com mais benevolência do que a gente está olhando para os equívocos de quem está em degraus mais abaixo do que a gente está, né? Porque se estiverem olhando para a gente com a mesma dureza, com a mesma rigidez, com o mesmo rigor, nós estamos perdidos, né? Mas, como quem está mais para cima, deve estar com o coração mais melhor preparado, a gente supõe que eles estejam olhando para a gente, para os nossos equívocos, com um pouco mais de amor, um pouco mais de indulgência. A gente é muito duro com os outros, né, Vini? A gente esquece o tanto de besteiras que a gente faz o tempo todo, e se a gente não está fazendo agora, muitas vezes é porque não está tendo oportunidade, né? Às vezes o que está faltando é oportunidade. Se tiver uma oportunidade, você faz mais uma besteirinha, né? Você comete mais um errinho, faz mais uma bobagem nessa vida. Então, quando você comentou, né, das pessoas que ganham alguma notoriedade, se notabilizam, porque a pergunta do Daniel, né? Porque de alguma forma praticaram, tiveram atitudes que projetaram, né? Fez com que elas se projetassem, e aí, de repente, elas cometem um erro, a gente já vai logo atirando pedra, né? Quando, na verdade, a gente devia agradecer, antes de atirar pedra, aliás, a gente não devia atirar pedra, mas muito antes de pensar em atirar uma pedra, a gente devia pensar em agradecer por tudo aquilo que aquela pessoa fez de bom, né? Porque, às vezes, a pessoa pauta uma vida, anos, agindo no bem, fazendo a caridade, ajudando as pessoas, e aí, um dia, ela escorrega numa casca de banana que estava lá no meio do caminho. E aí, quando ela escorrega na casca de banana que estava lá no meio do caminho, as pessoas impiedosamente julgam e condenam, e esquecem tudo aquilo que por anos elas fizeram de bom. Então, a gente precisava ser um pouco mais suave, né? Não julgar, agradecer o que essa pessoa fez de bom. Claro, a gente lamenta quando existe um erro, um equívoco, mas principalmente entender que a gente vai errar, porque a gente aqui na Terra vai errar, né? A gente não é perfeito, e os erros vão acontecer, a gente tem as limitações da gente, e ser grato pelo que a gente recebeu até então, e até pelo que, de repente, a gente vai receber depois do escorregão na casca de banana, né? Porque, às vezes, a gente escorrega, uma pessoa escorrega na casca da banana, ok, escorregou, caiu, levantou, e seguiu em frente, continuou fazendo bem. A gente acho que não pode esquecer de ser grato por isso, né? A gente... E assim, ainda com relação à pergunta do Daniel, né, só para concluir, eu acho muito engraçado quando e isso acontece mesmo, né, a gente endeusa quando alguém faz alguma coisa especial, alguma coisa legal, mas o fato é que a gente veio aqui para fazer coisas legais e especiais, né? Os valores, eles ficam tanto quanto invertidos, porque isso deveria ser o normal. A gente não deveria endeusar. Isso deveria ser a conduta de todos nós, fazer coisas que agregam, que trazem bem-estar, que trazem alegria, que trazem felicidade, que trazem auxílio para as pessoas que precisam. A gente não deveria endeusar, porque isso deveria ser o normal, deveria ser o habitual. Quer dizer, ou resumindo, a gente não estaria fazendo mais nada do que a nossa obrigação, do que o nosso dever, né? Se a gente fizesse as coisas direitinho, se a gente não saísse do trilho, né?
Ok, e Carmen, então a gente pode colocar tudo isso naquele princípio da caridade que Allan Kardec também coloca no capítulo 11 do Evangelho, que é fazer aos outros tudo aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, a prática do amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, eu não vou julgar, porque eu também não gostaria de ser julgado. Isso me proporciona, inclusive, desenvolver a indulgência. O outro é um espírito em evolução, eu também sou, o outro erra, eu também erro. O outro tem virtude, eu também tenho virtude, então por que focar no erro do outro enquanto eu poderia ajudar o outro a sair daquilo? Aí a gente volta naquilo que o Márcio comentou de antecipar. Deixa eu me antecipar à queda muitas vezes que está ali quase para acontecer. Isso me ajuda a proporcionar a caridade e a indulgência, não é? É isso, Vinícius. A gente tem que lembrar que quando está na questão do Livro dos Espíritos, que você traz a indulgência, a resposta é indulgência para com os outros. Por quê? As nossas imperfeições, muitas delas a gente não percebeu. Quem vai perceber é o outro. Então, não adianta a gente ter indulgência para conosco. Nós temos que a nossa transformação. O nosso é o que ele fala aqui no texto de hoje, o autoburilamento, o autoaperfeiçoamento e indulgência para com a imperfeição do outro, da mesma forma que nós gostaríamos que o outro também tivesse indulgência para com as nossas. Aí a gente cai também naquela, né? O argueiro e a trave, quer dizer, a gente está olhando o argueiro lá no olho do outro e não está vendo a trave que está no nosso olho. Então, assim, quando a gente fala desse texto entendimento, esse entendimento num relacionamento, para o nosso relacionamento, para o relacionamento de um modo geral, na nossa convivência do dia a dia, o entendimento contribui para esse relacionamento. No sentido do que a gente precisa também parar para pensar assim, ó, ninguém é vítima, existe aí uma lei de causa e efeito, existe a bênção do esquecimento, então vai entrar o quê? Que Jesus também nos ensinou, a compaixão para com o próximo. Até o momento que o próximo pisa no nosso pé. Aí o próximo pisa no nosso pé, acabou a nossa compaixão. A gente já quer soltar um monte de palavrinha feia, e aí foi tudo por água abaixo, indulgência, benevolência, caridade e compaixão. Porque nós ainda somos assim. Tem o livro da Joana de Ângeles, né? Para quem não conhece, que está nos ouvindo, Espírito, que Divaldo Franco ele psicografou. Então, tem um livro daquele Momentos de Saúde, da série psicológica, ela fala assim, fala-se muito sobre nada e dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma. Então, assim, nós precisamos perceber nas criaturas uma forma fraterna. Por quê? Todas as criaturas no estágio que nós estamos, cada um em um grau de evolução intelectual e moral, todos temos qualidades e virtudes. Voltando na resposta, na pergunta do Daniel. E sabendo disso, então, assim, é mais fácil a gente ficar cutucando o outro nos seus defeitos, nas suas imperfeições. E as nossas a gente quer esconder. Então, quando a gente precisa ter o cuidado, assim, ó, compreendendo o nosso próximo, compreendendo o outro, e percebendo a fragilidade do outro, nós vamos ser mais atenciosos com os nossos limites. É exatamente isso. E a gente vai buscar o quê? Nos vigiar para a gente não escorregar na casca da banana da Lili. Lili, a casca da banana é sua, tá? Eu passei por ela, não coisei não. Então, assim, o que significa isso, né? A compreensão do próximo. E a gente volta fazer ao outro que nós gostaríamos que fizesse para nós. Vini, por enquanto é isso. Ok, eu sei que a gente já está ali no nosso tempo, mas eu gostaria de fazer uma última reflexão aqui, e assim, um bate-volta rapidinho aqui com vocês, só para a gente finalizar nossa linha de raciocínio, porque vocês sabem, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de Leon Denis, e Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele comenta que são 3 as potências da alma, e dentre essas 3, a primeira é querer, a segunda é saber, e a terceira é amar.
Então a gente faz um link disso com a nossa mensagem. Qual é a primeira potência da nossa alma? É querer. Eu quero melhorar? É o primeiro passo. Só que não adianta eu estacionar simplesmente dizer que eu quero e não me movimentar. Qual é a segunda potência? Saber. É o entendimento que a gente está falando aqui. É nós alargarmos o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Só que não basta a gente somente estudar como a gente está fazendo aqui hoje. Não basta simplesmente a gente ler. Aí entra a terceira potência da nossa alma, não é, Márcio? Que é amar. Então vamos pegar tudo isso aqui que a gente entendeu, mãos à obra, amando uns aos outros, basicamente. Até me recordo que o Divaldo Franco, numa palestra, ele chegou a comentar que todos nós temos as nossas missões, mas assim, na dúvida, quando você não sabe qual é a sua missão, pensa que existe uma missão que é comum a todo mundo: amar. Você veio aqui para amar. Então você quer? Vai para frente. Quer saber? Alargue o seu entendimento. Pega tudo isso agora e ame. Não é, Márcio? Perfeito. Até em respeito ao horário, eu vou ser extremamente breve. Basta isso. É o entendimento, o maior entendimento que a gente deve ter. Amar. Amar genuinamente. Amar tal como Jesus nos amou, nos ama e nos ensinou. Simples assim. É isso aí. E você, Eli? Nosso entendimento, então, é saber que a gente precisa amar, não é? Tá com o microfone desligado. Obrigada. Sim, a gente precisa amar, mas também nos aperfeiçoarmos, né? Porque à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai aprendendo a amar, como a Silvia bem colocou. À medida que nosso conhecimento aumenta, o entendimento sobre Deus, o amor vai ampliando e vai ampliando. Então, para isso, a gente também precisa nos aperfeiçoarmos. E só para encerrar, no livro da Todos Precisam de Paz na Alma, do Raul Teixeira, pelo Espírito Benedita Maria, no capítulo 11, tem só uma frase que diz: quanto mais se aperfeiçoa a pessoa, mais vai se tornando um ser plenamente voltado para o bem. Então, e assim, voltando-se para o bem, a gente também aprende e sabe como amar. Com certeza, Eli. E você, Silvia? Então a gente alargar o nosso entendimento e amar, né? Conforme trouxe a mensagem da Eli, né? Conforme mais a gente vai se aperfeiçoando, conforme mais a gente alarga o nosso entendimento, mais a gente vai se voltando para o bem, mais a gente vai amando, e conforme diz Emmanuel na própria mensagem, mais a gente vai desenvolvendo a fraternidade operante, que é o amor, não é? Bom, eu vou voltar a uma coisa que eu já disse. Qual é o mandamento maior? Ama a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ama o próximo como a ti mesmo. Eu acho que está tudo resumido aí. Com certeza. E você, Lili, o que acha? Pegar todo esse cabedal agora, mãos à obra e partiu amar, não é? Vini, sem dúvida, sem amor não dá, né? Assim, o amor é fundamental, o amor é a base de tudo que você se propõe a executar, né? Você tem que imprimir amor no que você se propõe, né? No seu propósito, para que ele obtenha melhores resultados, né? Os melhores resultados. Sem amor, não dá. Não sei nem assim, né? Como que você faz uma coisa sem amor? Né? Como assim? Não sei fazer, não, Vini. Ou a gente faz com amor, ou a gente não faz, né? A gente se enfia de cabeça, né? Fica até aqui assim, ou então a gente não dá para ser morno, não dá, tem que ser, né? O maior isso aí. mandamento, a maior lei, né? Com certeza. E é isso, né, Carmen? É a gente, digamos assim, iluminar o conhecimento com amor. Que senão o conhecimento fica frio, fica obscurecido e a gente precisa jogar a luz da amorosidade e fazer o bem, não é? Iluminar os outros e iluminar a nós próprios. Eu vou colar palavrinhas que a Alcione, o Espírito, disse lá no livro Renúncia, que a mensagem do Cristo, né, ela precisa ser conhecida, meditada,
sentida e vivida. Então, a gente precisa entender para compreender e para aplicar, que é Jesus, ele é o símbolo do Evangelho. Vinícius. É isso aí, gente. Chegamos ao término do nosso estudo de hoje. Excelentes e profundas reflexões. Espero que tenhamos alargado o nosso entendimento na noite de hoje, não é? Frente a tudo isso que nós estudamos e conversamos. E desde já agradeço a presença de cada um aqui, meus companheiros e companheiras de tela, a todos aqueles que também mandaram suas mensagens aqui no nosso chat, agradecendo a todos aqueles que irão nos assistir também após o término da live. E apenas aqui fazendo, né, as devidas citações e menções, essa transmissão ocorre pelo YouTube da nossa casa, cel, c.e.u. Companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e apoio das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz e TV7. Curte lá essa live com quem você gosta, com quem você ama, compartilha a mensagem do Cristo, a mensagem consoladora da doutrina espírita e se inscreva em todos esses canais para receber as programações diárias. Agora, cumprimentando aqui um por um, para quem quiser fazer a sua consideração final. Márcio, muita gratidão pelo aceite do convite. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a vocês aqui, meus companheiros de live aqui, de mesa, de sala, e agradeço a todos que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. Que todos fiquem com Deus. Amém. Gratidão, gratidão, Eli, mais uma vez pelo aceito do seu convite. Eu que agradeço, Vini, e a todos, né? Mas principalmente a você que faz o convite. E, na realidade, assim, a gente aprende o dobro aqui, né? Porque, além da gente estudar e se preparar para falar, a gente aprende com o entendimento de cada um, né? Que cada um tem um entendimento de acordo com o seu processo evolutivo, né? Então, e assim a gente vai trocando essas informações e cresce muito mais, aumenta nosso entendimento. Então, uma noite maravilhosa, agradeço imensamente essa oportunidade e que fiquemos na paz de Deus, né? Que Jesus continue nos abençoando nessa noite, ao longo da noite também, quem sabe a gente se encontra mais tarde também, né, para outros estudos. Então, agradecendo demais essa oportunidade, o meu boa noite a todos. Gratidão, Silvia, pela companhia e presença de sempre. Eu agradeço, Vini, você, Márcio, Eli, espero que voltem com a gente, Lili, a Armin, a todos que nos assistiram. Né? Foi muito bom, uma troca de entendimentos, uma troca de energias muito boa, né? E a gente às vezes esquece de falar, agradecendo também aos nossos mentores, eles que nos intuíram para essa live, alargaram um pouco nossos horizontes. Gratidão a todos. Gratidão, Lili, pela presença e companhia de sempre. Gratidão é minha, Vini. Gratidão a Eli e ao Márcio, que fizeram companhia para a gente essa noite. Muito obrigada. Muito gostoso ter vocês aqui. Foi uma noite muito agradável, muito enriquecedora. Boa noite para as minhas coleguinhas, para você, Vini, e para o pessoal que está do outro lado da telinha. Que nós estejamos todos aqui na próxima semana para novos estudos, que é muito legal porque é uma variedade, né? As pessoas veem assim, são momentos tão diferentes que cada um de nós está vivendo, que a gente vem com propostas tão distintas, né? Que vai tomando vai alargando mesmo, né? Vai expandindo o pensamento da gente, o entendimento da gente. Então, isso é muito legal sempre. Quarta-feira tem mais. Beijo para todos. Até lá. Gratidão, Carmen, minha parceira de longa data de live. Gratidão, gratidão aos convidados. Márcio, foi muito bom estar aqui com você, Liliana, muito bom também as nossas amigas de trabalho, de jornada, e os internautas, né? Que eles tenham uma semana, nós também, uma noite abençoada e uma semana abençoada. E estamos juntos na próxima, se Deus quiser. Então é isso, pessoal. Nós nos vemos na próxima quarta-feira, mas não sem antes pedir para o Márcio fazer uma prece de encerramento aqui para a gente. Pode ser, Márcio?
Vamos, então, unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, agradecendo ao Pai por termos ouvido, refletido sobre o seu Evangelho. Mas vamos, cada um de nós, nos comprometer a ter o entendimento desse Evangelho, a procurarmos empreender em nossas vidas, no nosso dia a dia, todo o ensinamento dos exemplos e do Evangelho de Jesus. E que assim possamos completar esse finalzinho de noite e que os próximos dias sejam prósperos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com o único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compreensão, a fortuna da compaixão, a fortuna do entendimento, a fortuna da fé. Essa sim podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então, que possamos aproveitar todas as reflexões, todos os ensinamentos, tudo o que ouvimos para colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Então, aguardamos a todos na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade da nossa do estudo da obra Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos da luz do Mestre Jesus. Uma excelente noite a todos. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.